E comigo já tenho o Dr. João Lopes, um dos escritores participantes nas coletâneas organizadas por Graça Amiguinho. Nasceu em Macedo de Cavaleiros, distrito de Bragança. É licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa. É membro da Associação Portuguesa do Direito Europeu. Profissionalmente é advogado. Provavelmente nesta altura já não está a exercer, não é verdade? Mas foi certamente muito bom estar no ativo com esta profissão que é, no fundo, estar à volta da lei. Vamos. Ainda tenho algum trabalho. Mas isso é bom, isso é muito bom. Sobretudo, porque ainda tenho 4 empresas a quem ainda transmito alguns conhecimentos e algumas informações e dou-lhe ajuda à gestão. A outra parte de estar nesta profissão ainda, estou com muito gosto, por uma razão muito simples. A primeira é porque ao longo da minha vida sempre tive a oportunidade de ajudar pessoas. E há coisas que me honram e que tenho um orgulho enorme, que é, por exemplo, ter clientes que já duram há 40 e tal anos, 42, 43, e ter clientes em terceira geração, e não são propriamente pessoas que não sejam instruídas, porque o neto até é arquiteto, que eu fui advogado do avô, da mãe e do neto. Depois, por outro lado, também me orgulha muito a ajuda que tenho dado a pessoas, porque há ocasiões, eu costumo estabelecer um paralelo entre o bem-estar físico, pessoal, que é tratado pelo médico, e o bem-estar patrimonial seguro, que é tratado pelo advogado. E eu estabeleço aqui muito esta comparação. Se um é útil, porque nos tira a dor, ajuda-nos a ter aqui uma vida um bocadinho melhor do ponto de vista físico, a outra parte, há problemas que complicam muito a vida das pessoas, sobretudo do ponto de vista patrimonial. E o poder ajudar essas pessoas, para mim, é uma coisa maravilhosa. É uma profissão muito, muito digna, porque ajuda, e ajudar é a base de tudo. E a escrita? Estamos aqui numa casa extraordinária, com uma história lindíssima. E a escrita como é que começa? Olha, a escrita começa na Guiné. Eu estive na Guiné nos anos 69, 70 do século passado, com o posto de alfés miliciano. E a determinada altura o general Spínola pôs em prática uma nova política, digamos assim, que era acabar com a atividade guerreira ofensiva e passar apenas para a defensiva. E para colmatar aquele tempo em que só estávamos na defesa, não estávamos no ataque, e então ele decidiu criar um programa que se chamou Programa de Ação Psicológica, que consistia no seguinte: dar às populações, de uma forma genérica, dar às populações para o futuro melhores condições de vida do que aquelas que tiveram antes e do que aquelas que eventualmente os guerrilheiros lhe anunciavam que iam dar. Daí resulta o quê? Resulta a reconstrução da aldeia, naquele sítio chamava-se Tabanca, a reconstrução da Tabanca, a construção de poços que permitia às mulheres não irem à Bolanha e terem água à porta de casa, que aquilo, como sabe, é um terreno muito alagadiço, digamos assim, e com 4 metros escavados num sítio apanha-se água. E também por outra coisa, porque as mulheres, quando iam à Bolanha, ou a plantar arroz, ou a fazer trabalhos agrícolas, ou a buscar água, eram muitas vezes surpreendidas com crocodilos, jacarés, que atacavam-nas. E isso implicava meios militares para depois mandar essas pessoas para Bissau. Helicóptero, avionete. E nós eliminámos isso com os poços. Construímos também uma escola, construímos um posto de socorros com enfermeiro, e relativamente à escola vou-lhe dizer o seguinte: estamos hoje a dia 28,
28. Salvo erro, no dia, foi num sábado, faz agora 15 dias, estive em Guimarães, num almoço dos militares da Guiné dessa época, e então foi exibido um vídeo por um dos Cabo Cripto, que era aquele que decifrava o Morse das operações que iam de de Bissum para lá, de Bissau para lá. O sítio onde eu estava era Bissum Naga. E então foi exibido um filme com os 200 alunos que frequentam atualmente a escola, com cadeiras, livros, esferográficas, todo o material escolar que foi enviado para lá por nós, recentemente. E então o Rangel, que era o tal Cabo Cripto, mandou-me, eu vesti-lhe um livrinho destes, uma coletânea, e ele disse-me, agora vou-lhe mandar o livrinho. O Spínola nomeou-me oficial da ação psicológica, e aí, a partir daí, com entusiasmo enorme, quis escrever sobre os Balantas Naga. É aí que surge o livro. E é aqui que surge o livro. Houve uma altura em que o capitão, também tínhamos alguns momentos de descanso, e o capitão chegou ao pé de mim e disse-me, Lopes, você está muito entusiasmado a escrever. Eu acho que você está a escrever um aerograma para a sua namorada, aerograma, para a sua namorada. Eu disse, não, meu capitão, não estou a escrever aerograma nenhum. Estou a passar o tempo, estou aqui entretido. Epá, você está tão entusiasmado. Posso ler? Pode. Dei-lhe o papel e ele disse, calma aí, você escreve bem, tem que escrever um livro. E é aqui que começa. E então escrevi Os Balantas Naga, que era um estudo etnográfico, para saber quais eram os costumes, o respeito entre hierarquia familiar, a entidade religiosa que comandava aquelas cabecinhas, os desportos, quem trabalhava e quem descansava em casa. Devo dizer-lhe que as mulheres trabalham muito e os homens pouco. Lá. No fundo, é um livro com a história daquela população, um livro que relata tudo aquilo que acontecia. Mas, pelo que eu percebi, pelo que eu fui também lendo, depois há aqui uma paragem até entrar em coletâneas. Há aqui uma paragem pelo seguinte, portanto, nessa altura eu fiz esse livrinho. Depois, a seguir, antes de virmos embora, fizemos outro que se chamou Retalhos de uma Guerra, porque o capitão, com entusiasmo, que não era certamente que eu lhe dava, mas escreveu-me num livro, sem a sua colaboração isto nunca seria possível. E o capitão depois também se entusiasmou, isto em 2015, e quis também fazer um livro, publicar um livro com muitas histórias que cada um de nós passou lá, sobretudo em combate, coisas que nos marcaram. E então é uma coletânea feita pelos militares, cada um tem o seu texto e cada um relata ali aquilo que lhe tocou muito. Aí surge essa. Depois, em 2018... Depois volta a escrever em coletâneas, mais tarde, nunca mais estive num livro individual. Tive depois em 2019. Eu, na minha vida profissional, tive algumas coisas que eu considero únicas. Eu vou-lhe dizer uma. Houve uma altura em que fui ao Porto fazer um julgamento, fui de avião. O cliente disse, o senhor não pode perder tempo, vai de avião. Quando eu cheguei ao Porto era uma providência cautelar de arresto. Significava a apreensão de bens de um devedor para pagar a um senhor que lhe vendia café. Trata-se de uma empresa muito conhecida do Porto, a Brasileira do Porto, que acho que já faliu, já não existe. Por isso é que eu posso referi-la, porque já é história. Já não existe. E então o senhor disse, não, o senhor vai de avião. Chego ao Porto para fazer o julgamento e o funcionário, quando veio no Palácio da Justiça, Campo dos Mátis da Pátria, quando veio ao corredor para fazer a chamada, disse-me, o doutor tem azar, não vai haver julgamento, porque o juiz recebeu um telefonema, faleceu-lhe uma pessoa de família e foi-se embora. Peguei no bilhete do avião e mostrei-lhe, amigo, o meu cliente pagou aqui uma pipa de massa, tenho aqui
testemunhas, tenho tudo. Deixa estar que eu vou falar com o juiz auxiliar. O juiz auxiliar fez-me o julgamento e no fim perguntou-me se eu tinha 20 minutos, porque dava-me logo a sentença. E eu trouxe a sentença. Esse processo, do ponto de vista processual e jurídico e legal, é contestado depois. E porquê? Porque é uma providência cautelar. Destina-se a cautelar, a guardar, digamos assim, para o tribunal um bem que depois há de responder no futuro. A pessoa contesta depois. Daí que ele me tivesse dado a sentença. Mas de qualquer forma, já falei com muitos colegas meus, nunca tive tal coisa de ninguém. E isto entusiasmou-me. Uma ocasião numa empresa alemã, onde eu fui advogado 14 anos, que vendia o Benuron na altura em Portugal, agora é a própria Benuron que vende cá, chamada Bene Farmacêutica. Naquela altura vendia essa, o Benuron, que é um dos medicamentos mais vendidos no país e mais prescritos pelos médicos. E um senhor alemão, depois de uma reunião entre dois alemães que estavam à guerrinha um com o outro, o senhor levantou-se e disse-me assim: o senhor está de parabéns, então porquê? Porque o Pfeiffer, também já morreu este senhor, disse-me para eu resolver este problema por acordo, a primeira coisa que tenho que fazer é despedi-lo, assim. E este senhor deu-me os parabéns, disse: pois, só que eu não vou fazer isso, vai ficar aqui até ao fim. Existia aqui já uma predisposição também para escrever, para as histórias, para contar as histórias, e tem 2 livros na mão. Hoje estamos cá para um dia especial, graças a Amiguinho, apresenta aqui Uma Alentejana no Porto, sim, aqui na Casa do Alentejo. Também este conversa sobre Abril, Portugal antes e depois de 1974. Certamente já leu estes livros, uma autobiografia da autora, um sim, livro poderoso. Sim. Qual é o sentimento de poder estar ao lado de uma pessoa que escreve tão bem, nos conta histórias fabulosas e estar num sítio também destes tão bonito e tão emblemático? Olha, este sítio, vamos para a parte física, este sítio já cá tinha vindo muitas vezes, porque a minha mulher é alentejana e a minha cunhada foi colega da Graça na Escola Técnica de Elvas. Que lindo, é quase como estarmos no Alentejo. E por causa da comidinha do Alentejo, vim aqui algumas vezes com colegas, com amigos, vim aqui muitas vezes até. E gosto de vir aqui. Acho que é um edifício fabuloso, com uma arquitetura incrivelmente e com uma história brutal. Brutal, e portanto eu aprecio muito isso. Eu devo dizer-lhe já agora, um parênteses, na minha vida viajei por muitos países. E viajei com sentido, um sentido cultural. Sempre que viajei com a minha mulher, foi sempre com o objetivo de aproveitar as férias, ia sempre em agosto, porque é a altura em que as empresas têm férias e os tribunais estão fechados. E eu ia sempre em agosto. Visitei muitos países e o meu objetivo era sempre a componente cultural em primeiro lugar. O lazer depois. Quis estar em Cuba no tempo do Fidel de Castro. Quis estar na Rússia no tempo em que o Putin ainda era manso. Quis estar no Cabo Norte para ver o sol da meia-noite e para ver aquela revolta, aquela violência toda do Ártico. Quis estar na Tunísia e no deserto do Saara para ver o que era o sentido de liberdade espacial. E devo dizer-lhe, naquela altura já tinha para aí 45, 47 anos. E foi a primeira vez na minha vida que eu fiquei a saber que havia 3 tipos de deserto. O deserto de areia, tradicional, o deserto rochoso, onde aparecem os oásis, e finalmente o deserto de sal, que eu nunca tinha visto. E então esse deserto de sal é formado como o mar Mediterrâneo, fica num nível freático superior a certos tipos do deserto na Tunísia, lá para o fundo, fica a Argélia de um lado e a Líbia do outro. Gaddafi e os aviõezinhos permanentemente por cima, passagem por cima da fronteira. E então aí apercebi-me, o mar Mediterrâneo infiltra-se por aquela areia toda,
chega à superfície, para aí 500 km lá para dentro do Sará, e depois leva com 50 graus em cima, solidifica, faz aquelas partículazinhas brancas, e aí tem o deserto de sal, que eu nunca tinha visto. Uma coisa com uma área de 7.000 km², que é uma coisa a perder de vista. E para terminar, até porque temos que terminar, o Dr. João tem em fase de conclusão para lançamento antes do final do ano de 2025, um livro cujo tema há muito desejava abordar, é que vai dar o título de Decisão Política, para assinalar um marco histórico da sua vida. Vai ser um dia fantástico porque vai fazer 80 anos. Parabéns antecipados, espero que isto saia mesmo, porque é mesmo um marco. Este livro é, digamos, sobre o quê? Esse livro é sobre o seguinte: quando fiz a licenciatura em Direito, comecei em Coimbra, e em Coimbra tive apenas, foi no tempo de outra senhora, pronto, e então aí só tive Direito Constitucional. Mas como acabei, casei-me, fui trabalhar para uma multinacional chamada Nestlé, e tive de trabalhar de dia e estudar à noite. E concluí aqui na Universidade de Lisboa, na Clássica, mas para concluir o curso obrigaram-me a fazer Ciência Política. Mais uma, porque fiz montes de cadeiras. Nunca dispensei, fui sempre ao oral. E então, na Ciência Política, comecei a perceber certas coisas. Até porque, naquela altura, era recomendado um livro que não era Iniciação à Política, mas tinha um título parecido. Iniciação à Política, quem estudava política no liceu tinha que ler esse livro. Mas acho que não era este o título. Era um livro de uma coleção chamada Universidade Moderna, porque os professores, como não tinham sebentas semelhantes às de Coimbra, preleções, como eles diziam nas aulas teóricas, e então recomendavam leituras. E um dos livros era da Universidade Moderna, que, salvo erro, era daquela senhora que viveu com o Sá Carneiro da Senua Cassis, uma editora, a senhora era sueca. E então eu comprei vários desses livros. Comprei nessa altura Socialismo e Cibernética, coisas assim que não tinham nada a ver com direito, mas que eu tinha entusiasmo por aquilo. E essa iniciação à ciência política, eu comecei a sentir que devia escrever qualquer coisa sobre isto. E depois, o que me aguçou o apetite para chegar a este ponto foi o facto de ver o comportamento, a atitude dos nossos políticos em relação àqueles que põem o voto lá na urnazinha. Porque, na minha perspectiva, um político, quando se candidata a um lugar e quando as pessoas põem o votozinho no nome dele, estão a celebrar com ele um contrato, um chamado contrato político. Estão à espera que aquele senhor faça aquilo que disse que ia fazer no programa dele. O que é que acontece com frequência em Portugal? Muitas vezes isto é quebrado. Dou-lhe um exemplo clarinho. A geringonça é um exemplo do António Costa, é um exemplo típico da violação do contrato que ele celebrou com os eleitores. Ele nunca disse às pessoas, aos eleitores, que se ia juntar à esquerda, mesmo perdendo as eleições. Por isso é que o Dr. João Lopes resolveu escrever para também alertar as pessoas daquilo que é necessário ser alertado. Já não temos assim muito tempo e eu também gostava que falasse um pouquinho sobre o estar aqui com a Graça e com os livros da Graça. Olha, uma ocasião em Elvas disse, é muito interessante. A partir do momento em que a Graça me lançou o primeiro desafio e a primeira participação minha foi Cultura Sem Fronteiras. E eu lembrei-me logo, como há uma cultura alentejana muito característica, muito típica daquela região. Como eu nasci em Trás-os-Montes, disse assim, pronto, então também vou trazer para a Ribalta a cultura da minha terra. E então o que é que eu fui buscar? Fui buscar os Pauliteiros de Miranda, não sei se conhece, um grupo de danças guerreiras, e um outro grupo, que são os Caretos de Podense, que até são património da humanidade imaterial da Unesco.
fui buscar isso. A partir daí entusiasmei-me, porque eu acho imensa, acho que a Graça, nesse aspecto, é uma lutadora e é uma pessoa que dá hipóteses às outras pessoas de se manifestarem também. E eu quero tecer-lhe aqui um louvor muito grande, porque a considero uma senhora com S grande. Ponto. Já lhe disse e repito-lhe. Em Elvas, também num lançamento de uma coletânea, salvo erro para a Esperança e Liberdade. Salvo erro foi esse. Disse-lhe que enquanto eu tiver cabeça, vou continuar a participar nas coletâneas dela, se ela assim o entender. Eu não me imponho a ninguém, se ela assim o entender. Mas há uma coisa, quando começo a escrever, é para alguém tirar proveito daquilo que escrevo. Eu não consigo escrever balelas nem futilidades. Esqueça, não consigo. Muito obrigada, Dr. João Lopes está aqui connosco na Casa do Alentejo, estamos em Lisboa, vamos acompanhar aqui Graça Amiguinho, que apresenta aqui 2 livros, estejam atentos, vão também conhecendo estas novas personalidades que vão participando nas coletâneas que a Graça Amiguinho prepara todos os anos, sempre mais do que uma, e nós, Culturando, levamos sempre tudo até si. Muito obrigada.